Capítulo 1. O homem por trás da máscara, Vincent Harlow, ajustou sua gravata de seda italiana no espelho, estudando as linhas marcadas de seu rosto. Aos 52 anos, ele ainda mantinha o físico de um homem que se recusava a se render ao tempo. Seu cabelo grisalho era meticulosamente penteado, sua postura perfeita, cada detalhe controlado, assim como tudo em sua vida. Hoje era o dia do casamento de sua filha Melissa, um evento que lhe custaria quase $500.000. Mas Vincent não se importava com dinheiro. O que ele valorizava acima de tudo era respeito, lealdade, família. 3 coisas que ele prezava acima de tudo. Você está quase pronto, Vince? A voz de sua esposa Diane ecoou através da porta do quarto. Os carros chegarão em 20 minutos. Quase, ele respondeu, sua voz carregando a confiança suave que se tornara sua marca registrada. Vincent não havia sido sempre Vincent Harlow, respeitado homem de negócios e pilar da comunidade. 30 anos atrás, ele era Vinnie Harkins, o mais jovem executor da família Calibres em South Boston. Um homem que resolvia problemas com eficiência silenciosa, deixando nenhum testemunho e poucas perguntas. Ele era bom no que fazia, bom demais. E quando quis sair, Salvatore Calibre lhe fez uma oferta incomum. Pegue o dinheiro do nosso último trabalho, mude sua identidade e desapareça para sempre. A única condição de Salvatore: se eu precisar de você, você atende meu chamado. Vincent aceitou o acordo, mudou-se para o Arizona, construiu uma empresa de consultoria de segurança do zero e conheceu Diane Leo, uma ruiva deslumbrante com ambição que igualava a sua. Eles se casaram rapidamente, tiveram 2 filhos, Melissa e Timothy, e por 28 anos, Vincent viveu sua vida cuidadosamente construída sem um único chamado de Boston. Enquanto colocava seus abotoaduras de platina, Vincent lembrou das fotografias que recebeu há 6 meses, entregues anonimamente em um envelope pardo em seu escritório particular. Fotos de Diane e Larry Donovan, seu suposto amigo e parceiro de negócios, em posições comprometedoras, com datas marcadas nos cantos, remontando a 5 anos. A maioria dos homens confrontaria suas esposas imediatamente. Vincent não era a maioria dos homens. Ele passou 2 décadas ensinando corporações a identificar vulnerabilidades, monitorar ameaças e neutralizar problemas antes que se tornassem crises. Agora, ele aplicava essas mesmas habilidades à sua vida pessoal. Ele contratou investigadores discretos, montou vigilância e coletou informações com precisão fria. O que descobriu foi pior que um simples caso amoroso. Diane e Larry estavam manipulando sistematicamente os investimentos de Vincent, isolando-o de certos círculos sociais e preparando-se para destruí-lo. Eles envolveram seu filho Timothy, que ressentia a disciplina rigorosa do pai, e estavam trabalhando para virar Melissa contra ele também. O plano deles, como Vincent descobriu, era repugnantemente elegante. Uma acusação pública no casamento de Melissa, revelações sobre Vinnie Harkins e seu passado, ruína financeira e destruição social. Mas eles subestimaram com quem estavam lidando. Por 6 meses, Vincent implementou sua contra-estratégia com precisão cirúrgica. Ele moveu ativos, coletou evidências, assegurou aliados e montou uma rede complexa de contingências. Tudo isso enquanto fingia não suspeitar de nada. Ele checou seu relógio. Hoje era o dia em que planejavam destruí-lo, mas Vincent sempre preferiu o ataque à defesa. Ao guardar o pequeno controle remoto no bolso do paletó, ele permitiu-se um raro sorriso. Que os jogos comecem, ele sussurrou para seu reflexo. Capítulo 2. A teia familiar. Melissa Harlow estava na suíte nupcial do Grand Sonoran Resort, cercada por madrinhas ajustando seu vestido marfim. Aos 26 anos, ela era a imagem perfeita de sua mãe. Mesmo o cabelo castanho avermelhado, mesmas feições delicadas, mas com os olhos cinzentos penetrantes de seu pai. Ela viu seu reflexo e conteve lágrimas, não de alegria, mas de apreensão sobre o que se desenrolaria nas próximas horas. 3 meses atrás, sua mãe mostrou-lhe evidências da verdadeira natureza de seu pai. Recortes de jornais sobre Vinnie Harkins, executor violento, registros bancários mostrando contas offshore misteriosas e, mais perturbador,
Fotos de seu pai se encontrando com figuras criminosas conhecidas no último ano. Ele não é quem você pensa, Melissa, Diane havia dito, sua voz tremendo com emoção ensaiada. Ele está vivendo uma mentira e está colocando todos nós em perigo. Melissa ficou devastada. O pai que ela adorava, o homem que a ensinou a andar de bicicleta, verificou seu armário por monstros e intimidou seus namorados do ensino médio. Era aparentemente uma fraude, um criminoso vivendo sob uma identidade falsa. O que sua mãe não sabia era que Melissa foi ao escritório de seu pai no dia seguinte, colocou o arquivo de evidências na mesa dele e fez uma pergunta simples. Isso é verdade? Vincent olhou o material, depois para sua filha, sua expressão ilegível. Parte disso, ele admitiu, mas não da maneira que estão tentando fazer você acreditar. Pelas próximas 2 horas, ele contou a verdade sobre seu passado, sim, mas também sobre a traição de sua mãe, sobre a manipulação de Larry Donovan, sobre o complô que eles vinham orquestrando por anos. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Porque você veio até mim primeiro. Ele respondeu simplesmente. Você me deu a chance de explicar. Isso significa algo para mim, Melissa. Ele não pediu sua ajuda, não tentou virá-la contra sua mãe. Apenas apresentou os fatos e disse para ela tomar sua própria decisão. Quando ele revelou seu contraplano, a armadilha intricada que havia montado, Melissa ficou ao mesmo tempo aterrorizada e impressionada com seu pensamento metódico. Eles nunca vão te perdoar por isso, ela alertou. Não estou buscando perdão, ele respondeu, seus olhos frios. Estou entregando consequências. Agora, enquanto o dia do casamento se desenrolava, Melissa desempenhava seu papel. Ela sorria para as fotos, agradecia aos convidados e fingia que tudo estava normal, mas seu estômago se revirava de ansiedade. Do outro lado do resort, seu irmão Timothy cumprimentava os convidados com o charme que herdara de sua mãe. Aos 24 anos, Tim sempre foi o rebelde, entrando em conflito com as expectativas rígidas de seu pai. Quando Diane o abordou com a verdade sobre Vincent, Tim se juntou ansiosamente à conspiração deles. O que nenhum deles sabia era que Vincent instalara software de monitoramento em todos os seus dispositivos meses atrás. Ele tinha gravações de cada conversa, cada plano, cada traição, e vinha movendo peças no tabuleiro silenciosamente desde então. Enquanto a dama de honra de Melissa ajustava seu véu, seu telefone vibrou com uma mensagem de seu pai. Aconteça o que acontecer hoje. Lembre-se de que você escolheu a verdade em vez do conforto. Estou orgulhoso de você. Ela respirou fundo e se preparou para caminhar até o altar, sabendo que a cerimônia de casamento era apenas o ato de abertura de uma performance muito mais sombria. Capítulo 3. O primeiro movimento. A cerimônia de casamento terminou sem incidentes. Vincent observava com atenção calculada enquanto sua filha e seu novo genro, Bradley Foster, um jovem decente, felizmente não envolvido na conspiração, trocavam votos sob um arco coberto de flores, de frente para as montanhas do deserto. Na primeira fila, Diane enxugava os olhos com um lenço monogramado, a imagem perfeita da alegria de uma mãe. Ao lado dela estavam sua irmã Pamela Johnston e o marido de Pamela, George, ambos peões inconscientes no jogo sendo jogado. Larry Donovan estava entre os padrinhos, tendo se infiltrado no grupo do casamento como amigo da família. A esposa de Larry, Patricia, estava na plateia, alheia à traição de seu marido. Vincent notava a posição de cada jogador com a avaliação fria de um mestre de xadrez. A cerimônia era apenas o posicionamento das peças no tabuleiro. A recepção iniciaria o jogo real. Enquanto a festa de casamento se movia para o grande salão de baile para a recepção, Vincent circulava entre os convidados, desempenhando o papel de pai orgulhoso e generoso. Ele apertava mãos, aceitava parabéns e mantinha a fachada de normalidade, enquanto monitorava os sinais sutis de sua equipe de segurança posicionada por todo o local. Roland Mercer, o associado mais confiável de Vincent e a única pessoa além de Melissa que conhecia toda a extensão de seu plano, aproximou-se com um copo de bourbon. Tudo está no lugar, Roland murmurou. Nossos amigos de Chicago chegaram. Vincent assentiu imperceptivelmente,
E nossa conexão de Boston está em posição, esperando o seu sinal? Bom, Vincent tomou um gole de sua bebida. Certifique-se de que a equipe técnica esteja pronta. Quando isso começar, o tempo será tudo. À medida que a recepção prosseguia, Vincent fez seu discurso de pai da noiva com emoção ensaiada, brindando aos recém-casados e arrancando risadas apreciativas dos convidados. Ninguém suspeitaria da raiva calculada por trás de sua fachada cordial. A dança pai-filha veio em seguida. Enquanto Vincent e Melissa se moviam pelo salão ao som de The Way You Look Tonight, ela se inclinou para perto de seu ouvido. Desculpe-me pelo que acontece agora, pai. Ela sussurrou, seguindo o diálogo ensaiado. Vincent apertou sua mão de forma tranquilizadora. Apenas lembre-se do que eu te disse. Fique ao lado de Bradley, não importa o quê. Enquanto a dança terminava, Vincent notou Diane se dirigindo ao microfone da banda, seu rosto exibindo a expressão que ele conhecia bem. Preocupação falsa, mascarando intenções maliciosas. Larry Donovan posicionou-se perto da saída principal, enquanto Timothy estava ao lado dos controles audiovisuais, dedo pairando sobre uma tecla do laptop. A armadilha estava prestes a ser acionada, mas não a que eles haviam planejado. Vincent apertou o pequeno controle remoto em seu bolso 2 vezes. Por todo o salão de baile, a equipe de segurança do resort, toda substituída por pessoas de Vincent, moveu-se para suas posições. As travas eletrônicas das portas se engajaram com um clique quase imperceptível. Diane bateu no microfone, pedindo atenção. Antes de continuarmos a celebração, ela anunciou, sua voz pingando de emoção ensaiada. Há algo que todos deveriam saber sobre meu marido. Vincent olhou ao redor da sala, para os rostos de seus supostos amigos e familiares, muitos dos quais haviam sido informados antecipadamente do que estava por vir. Eles observavam com antecipação mal disfarçada, ansiosos pelo espetáculo de sua queda. Ele permitiu-se um sorriso frio enquanto as luzes do salão de repente diminuíram, e as grandes telas de projeção, destinadas às fotos do casamento, ganharam vida, interrompendo o discurso de Diane. Vincent deu um passo à frente. Acredito que você estava prestes a contar uma história, querida, ele disse, sua voz ecoando pela sala agora silenciosa. Mas receio que serei eu quem dará a apresentação de hoje à noite. As telas exibiram uma única imagem. Diane e Larry em um abraço íntimo, datado de apenas 3 dias antes. Vejam, Vincent continuou calmamente. Estive esperando por esse momento há bastante tempo. Capítulo 4. A armadilha revertida. Um silêncio atônito tomou conta do salão de baile. Diane ficou paralisada no microfone, seu discurso planejado esquecido, enquanto sua própria traição era projetada nas telas para todos os 200 convidados do casamento verem. Vincent, eu posso explicar, ela começou, mas Vincent levantou a mão, silenciando-a com um gesto. Para aqueles que vieram esta noite esperando um show diferente, Vincent dirigiu-se à multidão, sua voz perigosamente calma. Peço desculpas pela mudança na programação. Minha esposa e seu amante planejaram um espetáculo e tanto. Uma revelação pública sobre meu passado, acusações de criminalidade e uma saída dramática, deixando-me humilhado e arruinado. Ele moveu-se para o centro da pista de dança, comandando o espaço como um promotor diante de um júri. Em vez disso, vocês testemunharão algo completamente diferente. A verdade. Com outro toque em seu controle remoto, as telas mudaram para exibir mensagens de texto entre Diane e Larry, datadas de anos atrás, detalhando não apenas o caso deles, mas sua conspiração. Precisamos acessar suas contas offshore antes de fazer qualquer movimento. Tim diz que pode entrar no computador do pai se criarmos uma distração. O casamento será perfeito. Todos os importantes estarão lá para testemunhar sua queda. Suspiros ecoaram pela plateia. Patricia Donovan, esposa de Larry, levantou-se abruptamente, seu rosto contorcido com choque e traição. Já chega! Larry gritou, movendo-se em direção a Vincent. Você está se envergonhando, Vince? Vincent sorriu friamente. Estou apenas começando, Larry. Ou deveria chamá-lo de Lawrence Preston, ex-funcionário da SEC, expulso por aceitar subornos? Sim, eu sei quem você realmente é. Larry parou no meio do caminho,
a cor sumindo de seu rosto. Segurança! Vincent chamou, e 2 homens de terno imediatamente flanquearam Larry. Por favor, escoltem o Sr. Donovan até a sala de conferências. Temos alguns convidados lá que estão muito interessados em discutir suas atividades financeiras passadas. Enquanto Larry era levado, Vincent voltou sua atenção para Diane, que desabara em uma cadeira, seu rosto perfeitamente maquiado, agora manchado de lágrimas. Quanto à minha amada esposa, Vincent continuou. Ela estava particularmente preocupada com meu passado oculto, sobre os segredos que guardei. Ele olhou diretamente para Diane. Você queria que todos soubessem quem eu realmente sou. Vamos garantir que tenham a imagem completa. As telas mudaram novamente, mostrando fotos de Vincent se encontrando com homens em ternos caros. Estes não são chefes do crime, Vincent explicou à plateia atônita. São agentes federais. Nos últimos 15 anos, fui um informante confidencial e consultor para uma força-tarefa contra o crime organizado, ajudando a desmantelar a própria organização para a qual trabalhei. Essa revelação gerou outra onda de murmúrios pela multidão. Vincent nunca fora apenas um homem de negócios. Ele estivera jogando um jogo muito mais perigoso, que o colocava em risco constante. As contas offshore que minha esposa estava tão ansiosa para expor, gerenciadas pelo governo federal, como parte do meu acordo de proteção. As reuniões misteriosas, debriefings com meus contatos. Vincent caminhou lentamente em direção a Diane, que se encolheu em seu assento. Você queria me destruir usando meias-verdades e evidências manipuladas, ele disse baixinho, embora os microfones transmitissem sua voz por toda a sala. Você envolveu nossos filhos. Você traiu não apenas nosso casamento, mas nossa família. Timothy Harlow ficou paralisado ao lado dos controles audiovisuais, o laptop ainda aberto para a apresentação que ele estava preparado para lançar. Registros criminais fabricados de Vincent e evidências de lavagem de dinheiro que Diane planejava expor. Tim, Vincent chamou seu filho sem desviar o olhar de Diane. Sugiro que feche esse laptop, a menos que queira que todos vejam o conteúdo de suas comunicações privadas com a Carilli Holdings. Tim fechou o laptop abruptamente, seu rosto pálido. Para aqueles que vieram aqui como convidados inocentes, Vincent dirigiu-se à sala novamente. Peço desculpas por envolvê-los nesse drama familiar. As saídas estão agora destrancadas e vocês estão livres para sair. Os Fosters prepararam uma adorável festa pós-casamento no Sunset Terrace para aqueles que desejarem continuar celebrando a união de Melissa e Bradley. Enquanto os convidados atônitos começavam a sair, Vincent assentiu para Roland Mercer, que se aproximou de Diane. Senhora Harlow, há alguns representantes legais que gostariam de falar com você sobre certas transações financeiras feitas de contas conjuntas sem autorização adequada. Diane olhou para Vincent, o medo substituindo sua confiança anterior. O que você fez? Nada comparado ao que você planejou fazer comigo, Vincent respondeu suavemente. Isto é apenas o começo. Enquanto Roland escoltava Diane, Melissa se aproximou de seu pai, seu vestido de noiva em forte contraste com o drama sombrio que se desenrolava. Esse foi sempre seu plano? Ela perguntou baixinho. Vincent colocou uma mão gentil em seu ombro. Plano B, na verdade. Eu esperava que não chegasse a isso. Seus olhos suavizaram ligeiramente. Vá se juntar a Bradley. Este dia ainda deve ser sobre seu futuro, não sobre o fim do meu e de sua mãe. Enquanto Melissa saía relutantemente com seu noivo perplexo, Vincent observou o salão agora vazio, os copos de champanhe espalhados e o bolo pela metade testemunhando a celebração que virou pesadelo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Calibres envia seus cumprimentos. Dívida quitada. Após 30 anos, o chamado finalmente chegou, e Vincent o atendeu eliminando Larry Donovan, que aparentemente era mais do que apenas o amante de sua esposa. Ele estava trabalhando para os antigos inimigos de Vincent, usando Diane para se aproximar o suficiente para destruí-lo. Vincent deletou a mensagem e caminhou em direção à sala de conferências onde Larry estava detido. A noite estava longe de acabar. Capítulo 5. As profundezas da traição. A sala de conferências do Grand Sonoran Resort
foi transformada em uma câmara de interrogatório improvisada. Larry Donovan estava sentado à longa mesa de mogno, a gravata afrouxada, suor pingando em sua testa apesar da temperatura fresca da sala. Diante dele estavam dois homens de rosto impassível em ternos escuros, apresentados por Vincent simplesmente como associados de Chicago. Vincent entrou na sala e dispensou os seguranças com um aceno. Ele sentou-se diretamente em frente a Larry, colocando uma pasta grossa na mesa entre eles. Há quanto tempo você trabalha para a família Rossi, Larry? Vincent perguntou sem preâmbulos. A tentativa de Larry de parecer confuso foi pouco convincente. Não sei do que você está falando. Vincent abriu a pasta e deslizou uma fotografia mostrando Larry se encontrando com Anthony Rossi, o filho do rival de longa data de Salvatore Calibres. Os Rossis têm tentado me encontrar por décadas. Vincent continuou, em tom conversacional. Depois que ajudei os federais a desmantelar as operações dos Calibres, eles presumiram que eu os traí para seus rivais ou peguei algo que pertencia a eles. Nenhum dos dois era verdade, mas os Rossis não são conhecidos por verificar cuidadosamente os fatos. Ele deslizou outro documento pela mesa, uma verificação completa de antecedentes sobre Lawrence Preston, revelando conexões com o crime organizado que remontavam aos seus dias na Comissão de Valores Mobiliários. Deve ter parecido como ganhar na loteria quando você descobriu quem eu realmente era. Vincent refletiu. Você seduziu minha esposa primeiro, depois descobriu minha identidade, ou a escolheu especificamente porque sabia. A fachada de Larry finalmente ruiu. Não importa agora, não é? Você venceu esta rodada, Vinny. Isto não é um jogo com rodadas, Larry. Este é o fim da partida. Vincent inclinou-se para a frente. Quero saber de todos os envolvidos, cada pessoa que sabia disso, que te ajudou, que estava esperando se beneficiar da minha destruição. Durante a próxima hora, Larry confessou tudo sob os olhos atentos dos homens de Chicago, agentes federais posando como mafiosos, outra camada da elaborada contra-estratégia de Vincent. Ele revelou como foi abordado pela família Rossi 5 anos antes, após uma dívida de jogo sair do controle. Eles ofereceram limpar suas dívidas em troca de informações sobre um de seus clientes, Vincent Harlow, que suspeitavam ser Vinnie Harkins. Larry seduziu Diane, encontrando-a receptiva devido ao seu ressentimento com a distância emocional de Vincent e seu estilo parental rígido. Juntos, planejaram destruir Vincent publicamente, permitir que os Rossis o eliminassem e dividir seus consideráveis ativos. Timothy foi facilmente manipulado, sua vida inteira competindo pela aprovação do pai, o tornando vulnerável às histórias chorosas de Diane sobre a verdadeira natureza de Vincent e o suposto perigo que ele representava para a família. E quanto a Melissa? Vincent perguntou, sua voz traindo emoção pela primeira vez. Ela sempre fez parte do seu plano? Larry assentiu relutantemente. Precisávamos do casamento dela como palco. Os Rossis queriam que sua humilhação fosse pública, espetacular. Eles esperaram 30 anos por vingança. Vincent levantou-se abruptamente. Espere aqui. Seus amigos federais têm alguns papéis para você assinar. Ele saiu da sala de conferências e caminhou pelo corredor até outra suíte, onde Diane estava sentada sozinha, ainda com seu vestido de mãe da noiva, o rímel escorrendo por seu rosto. 30 anos, Vincent disse ao entrar. 30 anos eu te dei. Construí uma vida para nós. Forneci tudo o que você poderia querer. Protegi você de um passado que você não conhecia. Diane olhou para cima, seu choque inicial agora endurecido em desafio. Protegida? Você mentiu para mim desde o dia em que nos conhecemos. Nosso casamento inteiro foi fundado em uma identidade falsa. Eu mudei meu nome, Diane, não quem eu era. Há uma diferença. Você nunca esteve presente, Vincent. Sempre trabalhando, sempre mantendo segredos, sempre controlando tudo e todos ao seu redor. Vincent riu amargamente. Então você decidiu me destruir, tomar meus filhos, minha reputação, minha vida, entregar-me a pessoas que me matariam sem hesitação? Pela primeira vez, Diane pareceu genuinamente surpresa. Matar você? Ninguém ia te matar. Isso era sobre dinheiro, sobre liberdade do seu controle sufocante sobre todos nós. Vincent percebeu com clareza fria
que Larry manteve Diane no escuro sobre as verdadeiras intenções dos Rosses. Ela fora uma peça em um jogo maior, assim como tentou fazer peões de seus filhos. Deixe-me deixar uma coisa perfeitamente clara, Vincent disse, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Até amanhã, você não terá nada, nenhum acesso a contas, propriedades ou ativos. O acordo pré-nupcial que você assinou tem uma cláusula de moralidade que meus advogados garantirão que seja cumprida à risca. Ele colocou um documento na mesa entre eles. Este é um acordo de divórcio. Assine agora, e eu providenciarei o suficiente para você recomeçar em algum lugar longe daqui. Recuse, e garantirei que cada amigo, familiar e conhecido saiba exatamente o que você tentou fazer. Diane encarou o papel, depois seu marido de quase 3 décadas. Você esteve planejando isso por meses, não é? Só esperando que fizéssemos nosso movimento para que pudesse acionar sua armadilha. 6 meses, para ser preciso, desde o dia em que recebi essas. Vincent colocou as fotos de vigilância originais de Diane e Larry na mesa. Diane as pegou com mãos trêmulas. Quem enviou isso para você? Alguém que me devia um favor de muito tempo atrás. Alguém que estava de olho nos Rosses e notou que eles de repente se interessaram por Phoenix. Vincent deu de ombros. Lealdade funciona nos 2 sentidos, Diane. Algo que você nunca entendeu. Enquanto Diane assinava relutantemente os papéis de divórcio, Vincent não sentiu satisfação, apenas uma confirmação vazia do que suspeitava há meses. A vida que ele construíra fora construída sobre areia, e a maré finalmente chegou. Capítulo 6. O ponto de não retorno. O nascer do sol no deserto pintava o céu em tons de laranja e rosa, enquanto Vincent estava sentado sozinho na varanda de sua suíte de hotel, segurando um copo de uísque que mal tocara. A noite foi longa, cheia de documentos legais, confissões gravadas e arranjos que alterariam permanentemente o curso de várias vidas. Um leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Roland Mercer entrou, parecendo exausto, mas satisfeito. Está feito, Roland disse, sentando-se diante de Vincent. Larry Donovan está em custódia federal, negociando tudo o que sabe sobre as operações dos Rossi por proteção. Os agentes estavam particularmente interessados nas contas offshore que ele criou. Vincent assentiu. E Diane? A caminho do aeroporto com sua irmã Pamela. Os papéis de divórcio foram arquivados com nossos advogados. Ela concordou com os termos, generosos pelos padrões legais, mas uma fração do que ela esperava tomar. A expressão de Roland escureceu. Timothy se recusou a se encontrar com você. Disse que não tem nada a dizer. Ele esvaziou seu apartamento e disse aos amigos que está indo para a costa leste. Vincent absorveu isso sem reação visível, embora a rejeição final de seu filho doesse mais do que ele admitiria. E o casal do casamento? Melissa e Bradley partiram para a lua de mel como programado. Ela deixou isso para você. Roland entregou a Vincent um envelope. Dentro havia uma nota simples. Entendo por que você fez o que fez. Não sei se posso perdoar como você fez. Preciso de tempo. Não me contate até que eu entre em contato primeiro. Com amor, Melissa. Vincent devolveu a nota ao envelope, seu rosto impassível. Certifique-se de que os presentes financeiros deles permaneçam intactos. Os fundos fiduciários também. Não importa o que pensem de mim. Eles não devem sofrer financeiramente. Roland estudou seu velho amigo. Valeu a pena, Vince? Você perdeu sua família. Eu os perdi no momento em que decidiram me trair. Vincent finalmente tomou um gole de seu uísque. O que fiz foi garantir que não me destruíssem no processo. A verdade era mais complexa do que Vincent admitiria em voz alta. Ele sabia, em algum nível, que sua contra-estratégia provavelmente acabaria com qualquer chance de reconciliação. Mas diante da destruição completa, pessoal, financeira e possivelmente física, ele escolheu a sobrevivência acima dos laços familiares. Era o mesmo cálculo que fizera décadas atrás ao deixar Boston. O que você fará agora? Roland perguntou. Vincent olhou para a paisagem desértica, tão diferente das ruas de South Boston, onde crescera. Recomeçar novamente. Por 30 anos, Vincent viveu como um homem dividido, dono de negócios e homem de família na superfície, informante e protetor por baixo.
Ele havia compartimentalizado sua vida tão eficazmente que nenhum lado realmente conhecia o outro. Talvez essa divisão tenha sido a raiz da alienação de sua família, a semente da qual a traição crescera. Agora, com a traição de sua esposa exposta, a rejeição de seu filho completa e a confiança de sua filha danificada, esses compartimentos finalmente colapsaram. Vincent Harlow e Vinnie Harkins estavam se fundindo novamente em um único homem, mais duro, mais frio, mas paradoxalmente mais autêntico do que ele havia sido em décadas. Seu telefone tocou, um número bloqueado. Poucas pessoas tinham essa linha privada. Harlow, ele atendeu. Está feito, veio a voz rouca de Salvatore Calibres, agora idoso, mas ainda imponente. Os Rosses foram informados de que você permanece sob minha proteção. Sua dívida está quitada, 2 vezes. Obrigado, S. Não me agradeça, Vini. Você deu aos federais mais dos meus concorrentes do que eu poderia ter eliminado em uma vida. Estamos quites. Uma pausa. O que você fará agora? Vincent considerou a pergunta pela segunda vez em minutos. Não tenho certeza ainda, mas não estarei mais olhando por cima do ombro. Isso vale alguma coisa. Calibre reconheceu antes de desligar. Enquanto Vincent colocava o telefone de lado, Roland ergueu uma sobrancelha em pergunta. O último fio solto, Vincent explicou. Os Rosses não virão atrás de mim novamente. Roland assentiu. Então você está livre. Livre, Vincent repetiu, testando a palavra. Parecia estranha em sua língua após décadas de vigilância. Suponho que sim. Enquanto a luz da manhã se fortalecia, Vincent tomou uma decisão. Ele venderia seu negócio, liquidaria seus ativos no Arizona e desapareceria mais uma vez, não por medo dessa vez, mas por um desejo de reinvenção. Aos 52 anos, ele tinha tempo para mais uma transformação. Ele pegou seu telefone e discou um número raramente usado. Agente Kessler, ele disse quando a chamada foi atendida. Vincent Harlow, acho que está na hora de discutirmos o término de nosso acordo. Cumpri minha parte do trato. Enquanto ele delineava seus termos para encerrar seu papel como informante, Vincent sentiu o peso de décadas começando a se dissipar. O preço fora alto, sua família, sua identidade, sua vida cuidadosamente construída. Mas enquanto o sol nascia completamente sobre o deserto, ele permitiu-se contemplar algo que não considerava há 30 anos. Um futuro livre de segredos. Capítulo 7. As consequências. 3 meses se passaram desde o dia do casamento de Melissa. Os tabloides finalmente se cansaram do escândalo, passando para controvérsias mais recentes, após semanas de manchetes sensacionalistas sobre a vingança no dia do casamento e a dupla vida do magnata da segurança. Vincent enfrentou a tempestade midiática com seu característico estoicismo. Sua declaração pública foi breve e sem remorsos. Assuntos familiares devem permanecer privados. Peço respeito durante este momento difícil. Vincent estava sentado na sala de estar vazia do que fora sua casa de família, cercado por caixas de mudança. A mansão expansiva de Paradise Valley estaria no mercado até o final da semana, o último de seus laços com o Arizona a ser cortado. Sua empresa de consultoria de segurança fora vendida para uma corporação nacional por uma quantia que garantiria que Vincent nunca mais precisasse trabalhar. A maior parte de sua riqueza fora convertida em ativos que não poderiam ser rastreados ou apreendidos, um hábito de sua vida anterior que se provara difícil de abandonar. A campainha tocou, ecoando pela casa meio vazia. Vincent verificou a câmera de segurança em seu telefone antes de caminhar até a porta. Timothy estava no degrau da entrada, mais magro do que Vincent lembrava. Sua expressão, uma mistura de desafio e incerteza. Não tinha certeza se você ainda estaria aqui, Tim disse enquanto Vincent abria a porta. Mudando na sexta-feira, Vincent respondeu, dando um passo ao lado para deixar seu filho entrar. Por que você está aqui, Tim? Timothy caminhou até o vestíbulo, mãos enfiadas nos bolsos. Eu precisava entender. Entender o quê? Por que você fez do jeito que fez? Por que não podia simplesmente confrontar a mãe, se divorciar dela como uma pessoa normal? Por que tinha que destruir todos tão completamente? Vincent levou Tim para a cozinha,
a única sala ainda totalmente funcional, e serviu 2 xícaras de café. Você teria acreditado em mim se eu te dissesse o que sua mãe e Larry estavam planejando? Vincent perguntou. Ou teria descartado como paranoia, manipulação? Timothy encarou seu café. Não sei, é por isso. Vincent tomou um gole de sua xícara. Você estava muito longe, Tim. Eles te envenenaram contra mim por anos. Evidências eram a única linguagem que você entenderia. Você humilhou a mãe na frente de todos que conhecemos. Ela planejou pior para mim. Você arruinou a vida de Larry. Ele estava trabalhando para pessoas que queriam me matar. Timothy bateu sua xícara na mesa, o café derramando pela borda. Esse é o problema, pai. Cada justificativa, cada explicação, é tudo sobre você. Sua reputação, sua segurança, sua vingança. Você já parou para pensar no que seu grande esquema faria com Melissa comigo? A expressão de Vincent permaneceu impassível, mas algo brilhou em seus olhos. Eu dei a vocês dois uma escolha. Melissa veio até mim, você não. Porque eu tinha medo de você. A voz de Timothy falhou com emoção. Sempre tive medo de você, pai. Suas expectativas, seu julgamento, seu cálculo frio. A mãe pode ter me manipulado, mas ela não estava errada sobre tudo. Você sempre foi 2 pessoas diferentes. O pai que fingia ser e quem quer que você realmente seja. Por alguns momentos, o único som foi o tic-tac do relógio da cozinha. Vincent estudou o rosto de seu filho, vendo traços de si mesmo na mandíbula teimosa de Tim. Você está certo. Vincent finalmente admitiu, surpreendendo ambos. Vivi uma vida compartimentalizada. Guardei segredos que não deveria ter guardado, não apenas sobre meu passado, mas sobre quem eu realmente sou. Essa distância criou oportunidades para outros te virarem contra mim. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a paisagem desértica. Mas entenda uma coisa, Tim. Tudo o que fiz, desde deixar Boston até construir esta vida, foi para proteger esta família. Quando essa família se virou contra mim, eu me protegi. É quem eu sou no fundo. Eu sobrevivo, a qualquer custo. Sim, Vincent disse simplesmente, a qualquer custo. Timothy absorveu isso, sua raiva dando lugar a um luto complicado. O pai que ele temia e do qual ansiava por aprovação estava reconhecendo a verdade. Seu amor sempre fora condicional, sua proteção se estendendo apenas até onde a lealdade alcançava. Eu não posso te perdoar, Timothy disse finalmente. Não estou pedindo perdão. Vincent virou-se para encarar seu filho. Mas estou te oferecendo uma escolha. Há um fundo fiduciário em seu nome, substancial o suficiente para começar qualquer vida que você quiser, onde quiser. Você pode acessá-lo com uma condição. Que condição? Que você nunca mais contate sua mãe ou Larry Donovan. O capítulo deles em nossas vidas terminou permanentemente. Timothy encarou seu pai com descrença. Você ainda está fazendo isso, ainda controlando, ainda manipulando, ainda punindo. Estou te oferecendo liberdade, Tim. Liberdade financeira. Liberdade do passado. Aceite ou deixe, mas não confunda isso com controle. É a última oferta que te farei. Por um momento, Timothy pareceu que poderia reagir fisicamente. Em vez disso, ele riu, um som amargo e vazio. Sabe qual é a pior parte? Uma parte de mim ainda quer sua aprovação, mesmo agora. Foi assim que você foi eficaz em se tornar o centro do nosso universo. Ele se levantou e moveu-se para a porta. Fique com seu dinheiro, pai. Vou fazer meu próprio caminho. Enquanto Timothy alcançava a porta, Vincent chamou. Ela estava te usando, Tim, desde o começo. As evidências estão todas aí, se você quiser ver. Timothy parou, mas não se virou. Talvez ela estivesse, mas pelo menos ela me fez sentir amado enquanto fazia isso. Após a saída de seu filho, Vincent voltou a embalar, embrulhando copos de cristal em jornal e colocando-os em caixas. Seu telefone tocou, um número que ele reconhecia. Sim, ele atendeu. Sr. Harlow, é o agente Kessler. Terminamos de processar sua saída do programa. Sua nova documentação será entregue amanhã, como solicitado. Obrigado, agente Kessler. Há mais uma coisa. Recebemos informações de que Timothy Harlow se encontrou com Patricia Donovan ontem. As mãos de Vincent pararam no copo que ele estava embrulhando. A esposa de Larry, o quê? Não temos certeza. A reunião durou aproximadamente 1 hora.
Achamos que você deveria saber, dadas as circunstâncias. Após encerrar a chamada, Vincent colocou o copo de lado e pegou seu laptop. Em minutos, ele acessou as comunicações recentes de Timothy, uma violação de privacidade que outrora o teria incomodado, mas agora parecia necessária. O que ele encontrou confirmou suas suspeitas. Timothy e Patricia Donovan realmente se encontraram, não como conspiradores, mas como vítimas buscando entendimento. Patrícia, devastada pela traição de seu marido, procurou outras pessoas feridas pelo escândalo. A reunião deles foi sobre cura, não vingança. Pela primeira vez desde o dia do casamento, Vincent sentiu algo próximo ao arrependimento, não por expor a traição, mas pelo dano colateral que seu método causou a partes inocentes como Patrícia. Ele fechou o laptop e retomou sua embalagem. Arrependimento era um luxo que ele não podia se permitir, não quando ainda havia um último fio solto a amarrar. Capítulo 8. O confronto final. A sala privativa no Chandler's Steakhouse estava pouco iluminada, oferecendo a privacidade que Vincent precisava para o que provavelmente seria seu último encontro em Phoenix. Ele chegou cedo, escolhendo um assento que lhe dava uma visão clara da porta e da saída de emergência, velhos hábitos que o mantiveram vivo por décadas. Diane chegou exatamente na hora, sua aparência marcadamente diferente da socialite polida que fora há 3 meses. Suas roupas de grife foram substituídas por trajes simples e discretos, suas joias mínimas, seu cabelo outrora perfeito, mostrando fios grisalhos que ela antes tingia religiosamente. Vincent, ela reconheceu rigidamente ao sentar-se diante dele. Diane, obrigado por vir. Ele gesticulou para o garçom, que trouxe o vinho que ele havia pré-encomendado, um cabernet que eles compartilhavam em aniversários. Não quero seu vinho, Diane disse friamente. Vamos direto ao ponto. Seu advogado disse que você precisava discutir um último assunto antes que o divórcio fosse finalizado. Vincent dispensou o garçom com um aceno. Como você está se instalando em Santa Fé? A surpresa de Diane foi evidente. Você esteve me monitorando? Apenas garantindo que os termos do nosso acordo estejam sendo honrados. Você se manteve afastada de Larry, de Timothy, da imprensa. Eu aprecio isso. Não fiz isso por você, Diane retrucou. Fiz porque quero que este pesadelo acabe. Quero seguir com qualquer vida que eu consiga salvar dos destroços que você criou. Vincent permitiu que ela mantivesse a ilusão de que ele sozinho era responsável pela situação atual. Eu te chamei aqui porque recebi informações que te dizem respeito, informações que achei que você deveria ter antes que eu deixe o Arizona permanentemente. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Diane hesitou antes de abri-la, como se esperasse outra bomba que devastasse ainda mais seu mundo. Dentro estavam registros médicos pertencentes a Larry Donovan. O que é isso? Ela perguntou, a confusão substituindo a hostilidade. Larry foi diagnosticado com Alzheimer de início precoce há 18 meses, Vincent explicou. Ele escondeu de todos, inclusive de você. O declínio cognitivo teria se tornado notável em mais 1 ou 2 anos. Diane examinou os documentos, sua mão tremendo ligeiramente. Por que você está me mostrando isso? Porque você deveria saber que a traição dele não era apenas sobre dinheiro ou vingança. Ele estava desesperado, Diane, enfrentando um futuro de deterioração mental sem uma rede de segurança financeira. A voz de Vincent permaneceu neutra, clínica. Os Rosses ofereceram a ele uma saída: eliminar-me, dividir meus ativos, garantir seu futuro cuidado. E eu? Fui apenas conveniente? No começo, provavelmente, mas as gravações sugerem que ele desenvolveu sentimentos genuínos por você. Vincent pausou. Tão genuínos quanto alguém como Larry era capaz, de qualquer forma. Diane fechou a pasta, sua compostura rachando. Por que me contar isso agora? Para torcer a faca? Para garantir que eu saiba o quão completamente fui enganada? Não, Vincent disse, surpreendendo-se com a verdade de sua resposta. Para te dar contexto, para te ajudar a entender o que aconteceu. Estivemos juntos por quase 30 anos, Diane. Você merece pelo menos isso. Lágrimas brotaram nos olhos de Diane. 30 anos? Alguma coisa disso significou algo para você, Vincent? Alguma coisa foi real? Vincent considerou a pergunta cuidadosamente. Sim,
ele disse finalmente. Foi real, compartimentalizado, incompleto, mas real. Eu te amei, Diane. Construí uma vida com você. Só nunca confiei em você com todo o meu ser. E eu nunca te conheci de verdade, Diane sussurrou. Não realmente. Ninguém conhecia. Esse era o ponto. Eles ficaram em silêncio. Duas pessoas que compartilharam uma cama, criaram filhos e construíram uma vida juntos. Agora estranhos conectados apenas por documentos legais e memórias dolorosas. Estou saindo do país na próxima semana, Vincent disse eventualmente. O divórcio será finalizado antes disso. Este é o adeus, Diane. Diane estudou seu rosto, procurando por algo, talvez arrependimento, ou um vislumbre do homem com quem se casara. Você não vai me perdoar, vai? Nunca. Não, Vincent confirmou. Não vou. Mesmo sabendo da condição de Larry, mesmo entendendo por que aconteceu. Entender por que uma traição aconteceu não nega a traição em si. Os olhos de Vincent endureceram. Você fez sua escolha, Diane. Você escolheu Larry, escolheu me destruir em vez de me deixar honestamente. Você envolveu nossos filhos em seu esquema. Algumas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser desfeitas. Diane assentiu lentamente, aceitando a finalidade de seu julgamento. Onde você irá? Melhor que você não saiba. Ela juntou sua bolsa e se levantou. Espero que você encontre paz, Vincent, mas duvido que encontre, não com muros tão altos ao redor de seu coração. Enquanto ela se movia para sair, Vincent a chamou suavemente. Diane. Ela pausou. As gravações te isentam de qualquer conhecimento do envolvimento dos Rosses. Os agentes federais sabem que você não fazia parte desse aspecto da conspiração. Surpresa brilhou em seu rosto. Você não precisava fazer isso. Não, Vincent reconheceu. Não precisava. Foi uma pequena misericórdia, talvez seu último ato como o homem que fora Vincent Harlow, homem de família. Após ela sair, ele pagou a conta e saiu para a noite do Arizona, sentindo o peso da finalidade em cada passo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Melissa, estou pronta para conversar. Amanhã, 10 horas, Jardim Botânico. Vincent digitou uma resposta simples. Estarei lá. Uma última conversa antes de sua partida. Uma última chance de se explicar para o único membro da família que lhe dera o benefício da dúvida. Se seria suficiente para salvar qualquer relacionamento, ainda estava para ser visto. Enquanto dirigia de volta para sua casa quase vazia, Vincent permitiu-se contemplar o custo de sua vingança. Ele se protegeu, sim, garantiu sua sobrevivência, manteve sua liberdade, assegurou seu futuro financeiro, mas perdeu a família que passou décadas construindo, revelou verdades que nunca poderiam ser desaprendidas e queimou pontes que nunca poderiam ser reconstruídas. Para um homem que passou a vida calculando riscos e retornos, a equação parecia de repente perturbadoramente desequilibrada. Capítulo 9. O novo começo. O Jardim Botânico do Deserto estava vivo com visitantes matinais, turistas e locais vagando entre as coleções cuidadosamente curadas de cactos e flora desértica. Vincent chegou 15 minutos mais cedo, selecionando um banco com uma visão clara da entrada. Seu último encontro em solo americano, carregado de mais ansiedade do que ele admitiria. Melissa apareceu exatamente às 10, usando óculos de sol apesar do dia nublado, seu passo medido enquanto se aproximava. Ela sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância cuidadosa. Obrigada por vir, Vincent disse. Quase não vim, Melissa admitiu, tirando os óculos de sol. Seus olhos, tão parecidos com os dele, estavam cansados, mas resolutos. Mas eu tinha perguntas que precisavam de respostas. Faça-as. Ela virou-se para encará-lo diretamente. Você sabia o que ia acontecer? Sabia exatamente como tudo se desenrolaria? Vincent considerou mentir, oferecer uma meia-verdade reconfortante, mas algo na expressão de sua filha o deteve. Eu sabia os contornos gerais, ele reconheceu. Sabia que sua mãe e Larry tentariam me expor no casamento. Sabia que haviam envolvido ele. Suspeitava que tentaram te envolver também. O resto, ele deu de ombros. Criei contingências para múltiplos cenários. A sequência exata se desenrolou com base nas ações deles, não apenas nos meus planos. Melissa assentiu, absorvendo isso. E agora a vida da mãe está destruída. Tim não fala com ninguém.
Larry está enfrentando a prisão. Valeu a pena? Eles conspiraram para me destruir, Melissa, para tomar tudo o que passei 30 anos construindo, para me expor a pessoas que queriam me matar. A voz de Vincent permaneceu calma, mas seus olhos brilharam com a intensidade fria que ela vislumbrara no dia do casamento. O que você queria que eu fizesse? Dar a outra face, deixar eles vencerem? Você poderia ter lidado com isso de forma privada, canais legais, divórcio silencioso, confrontos privados. Isso não era uma opção, não com o que eles estavam planejando. Eles ficaram em silêncio, observando um beija-flor voar entre as flores do deserto. Passei 3 meses tentando te entender, pai. Melissa finalmente disse, tentando reconciliar o pai que me ensinou a andar de bicicleta com o homem que orquestrou uma vingança tão fria e calculada. E percebi algo. Eles são a mesma pessoa. Você sempre foi metódico, sempre 10 passos à frente, sempre no controle. Ela virou-se para ele. A diferença é que, pela primeira vez, vi o que acontece quando alguém ameaça o que você valoriza. Vincent sentiu um inesperado orgulho pela percepção de sua filha. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem ver as capacidades mais sombrias daqueles mais próximos a elas. Sinto muito que você teve que ver as minhas. Você está arrependido? Quero dizer, Melissa perguntou. Vincent considerou a pergunta cuidadosamente. Sinto muito pela dor que isso te causou. Sinto muito que seu dia de casamento tenha se tornado um campo de batalha. Sinto muito que você tenha perdido a ilusão de uma família funcional. Ele pausou. Mas estou arrependido pelo que fiz àqueles que me traíram? Não, não estou. Melissa assentiu, como se esperasse essa resposta. Recebi sua carta sobre o fundo fiduciário, a casa no Colorado, o acordo com seus advogados. É tudo seu, sem amarras, ao contrário do que ofereci a Tim. A expressão de Vincent suavizou ligeiramente. Você veio até mim primeiro, Melissa. Você me deu a chance de explicar. Isso significa tudo para mim. Não fiz isso por uma recompensa. Eu sei. É por isso que você merece uma. Melissa estudou o rosto de seu pai. Onde você irá agora? Melhor que você não saiba os detalhes, mas estarei confortável e estarei seguro. Ele hesitou antes de adicionar. Haverá uma maneira de me contatar através dos meus advogados, se você precisar, apenas para emergências. Você está realmente desaparecendo novamente, se tornando alguém novo. É o que eu sei fazer. Vincent permitiu-se um pequeno sorriso. Pense nisso como aposentadoria, umas férias permanentes em algum lugar quente, sem olhar por cima do ombro, sem uma vida compartimentalizada. Melissa estendeu a mão impulsivamente e pegou a mão dele. O primeiro contato físico entre eles desde o dia do casamento. Você será feliz, pai? A pergunta o pegou desprevenido. Felicidade nunca fora sua principal preocupação. Segurança, controle e respeito sempre tiveram precedência. Estarei contente, ele disse finalmente. Isso é suficiente. Eles sentaram juntos enquanto a manhã esquentava ao redor deles. Pai e filha, conectados por laços de sangue e segredos compartilhados, separados por cálculos morais que nenhum dos dois podia completamente superar. Tenho algo para você, Vincent disse eventualmente, alcançando seu paletó. Ele retirou uma pequena chave ornamentada. Isto abre uma caixa de depósito no First National. Dentro, há uma carta explicando tudo. Meu passado completo, a verdade completa sobre o que aconteceu com sua mãe e Larry, tudo isso. Leia ou não, a escolha é sua. Melissa pegou a chave, virando-a em seus dedos. Por que não me contar agora? Porque algumas verdades precisam de tempo e distância para serem devidamente compreendidas. E por que? Ele hesitou. Porque quero que você tenha a escolha de saber ou não saber. É uma escolha que nunca dei à sua mãe. Era o mais próximo de uma admissão de arrependimento que Vincent se permitiria. Enquanto se preparavam para se despedir, Melissa fez uma última pergunta. Você acha que as pessoas podem mudar, pai? Mudar de verdade? Vincent pensou no homem que fora como Vinnie Harkins, no homem que se tornara como Vincent Harlow e no homem que se tornaria em seguida, cada versão carregando o núcleo essencial de quem ele era, enquanto se adaptava a novas circunstâncias. As pessoas não mudam sua natureza, ele disse cuidadosamente, mas podem mudar como a canalizam,
como a direcionam. Ele encontrou o olhar de sua filha. Serei sempre alguém que protege o que é meu, que pune a traição, que planeja 10 passos à frente. Mas talvez eu possa aprender a construir menos muros, a confiar um pouco mais, seletivamente, em vez de não confiar de forma alguma. Não era uma promessa de transformação, mas era um reconhecimento de possibilidade. Para Vincent Harlow, um homem que passou décadas lidando com certezas e absolutos, isso representava uma concessão significativa. Melissa pareceu entender. Ela se inclinou para a frente e beijou sua bochecha. Adeus, pai. Seja feliz, quem quer que você se torne em seguida. Vincent a observou se afastar, carregando a chave para segredos que ele guardara por uma vida inteira. A escolha de acessar esses segredos seria apenas dela, o primeiro passo para quebrar o ciclo de controle e ocultação que definira sua família. 3 dias depois, Vincent Harlow oficialmente deixou de existir. O homem que embarcou em um avião particular, com destino a um país sem extradição, carregava documentação impecável, identificando-o como Michael Sullivan, consultor de investimentos aposentado e viúvo. Sua considerável riqueza fora distribuída entre contas não rastreáveis, holdings offshore e ativos físicos assegurados em vários locais. Enquanto o avião decolava do solo americano, ele olhou para a paisagem de Phoenix recuando abaixo dele. A cidade onde ele construíra uma vida, criara uma família e, por fim, orquestrara sua destruição, tornava-se um ponto no horizonte, assim como Boston fizera 30 anos antes. Ele não sentiu arrependimento, nem dúvidas. Aqueles que conspiraram contra ele receberam exatamente o que mereciam. Sua filha recebeu as ferramentas para entendê-lo, caso escolhesse usá-las. Seu filho fez sua escolha, assim como Vincent fizera a sua. A comissária de bordo se aproximou com uma taça de champanhe. Há novos começos, Sr. Sullivan. Ele aceitou a taça com um pequeno sorriso. Há novos começos. Enquanto o avião inclinava para o leste em direção ao seu futuro, Vincent, agora Michael, permitiu-se contemplar a possibilidade que Melissa levantara. Não de mudança fundamental, mas de evolução, de direcionar sua mente calculista e natureza implacável para fins diferentes, de construir uma vida baseada não em compartimentalização e segredos, mas em uma autenticidade cuidadosamente curada. Era, ele decidiu, uma hipótese que valia a pena testar no tempo que lhe restava. Aqui termina nossa história. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Obrigado pelo seu tempo. Se você gostou desta história, por favor, inscreva-se neste canal, clique no vídeo que você vê na tela e eu o verei.